Olá, turma. Continuando a nossa aula de Excel, eu vou falar de algumas fórmulas simples. Eu já usei aqui, né, para poder lembrar. E também é simples, né? Então, algumas a gente usa, algumas a gente quase não usa, mas como está na apostila, eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, eu tenho uma função chamada hoje. Essa função hoje, pessoal, ela traz a data do computador da gente. No que ela é útil? Ela é útil, por exemplo, se você está fazendo algum formulário e quer imprimir esse formulário com o dia atual. Então, a pessoa vai preencher o formulário e, na realidade, vai aparecer a data atual. Então, independente se você fez 2 anos atrás esse formulário, vai aparecer sempre a data do dia, tá? Porque ele vai vir a data do seu computador. E eu também posso utilizar a fórmula agora. A fórmula agora, além de trazer a data, deixa eu só aumentar aqui, ele parece esse jogo da velha porque ele está pequeno, tá, pessoal? O agora, além de trazer a data, ele traz também a data e a hora, tá? Então, na realidade, o horário, né, do seu computador. Então, ele está meio associado aí ao seu computador, tá? E aí, que nem eu coloquei aqui, eu já fiz alguns, tá? Por exemplo, eu tenho uma tabela com essas informações, por exemplo, do agora, e quero trazer somente o dia, tá? Então, às vezes, vocês têm uma célula com uma informação muito grande, de uma data e hora, como esse agora, e quer trazer só o dia. Então, eu coloco igual dia, abro parênteses e clico aqui, ó, ele tem que trazer para mim o dia de hoje, né? Dia 26. E eu posso fazer a mesma coisa para saber que dia da semana é hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia da semana, tá? Ele tem pontinho no meio. E vou clicar nessa data enorme aqui e ele vai me trazer que é uma quinta. Por isso que ele apareceu o número 5, tá? Eu também posso trazer um mês, tá? Então, igual mês. Eu só não me lembro se... Ah, tá. DT acento. Mês. Vou clicar na data. E ele vai me trazer o mês, tá? A mesma coisa a função de ano. Ele vai me trazer o ano referente a essa data. Isso significa o quê? Se você precisar, por exemplo, se você tem uma coluna com a informação grande, precisar trazer do lado algumas informações específicas dessa célula, o ano, o dia, o mês. E a mesma coisa para a hora. Eu quero a hora, somente a hora dessa célula. Então, vai me trazer 15 horas. Eu quero somente o minuto dessa célula. Ele vai me trazer o 34. Eu quero saber os segundos, né, dessa célula. Quantos segundos, que nem me mostrou ali, né? Opa, segundos não deu. Deixa eu ver. É segundo. Eu coloquei no plural. Tá? Então, eu tenho como eu estar verificando, tá? Pessoal, essa data valor, eu acabei nem falando muito, porque ela coloca a quantidade de números que está relacionada de 1900 até a data de hoje, tá? Então, eu acho que ninguém vai querer fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Mas vamos lá. Esse esquerda, pessoal, ele diz assim, quantos caracteres você quer de uma frase? Por exemplo, eu tenho uma frase e eu quero só da esquerda os 6 caracteres, tá? Eu posso tanto ter uma frase aqui, deixa eu ver. Tá, escrevi uma frase aqui e aí eu vou colocar a função esquerda. Aqui já aparece, ele quer o texto, eu poderia tanto digitar, entre aspas, ou clicar na célula que tem o texto. E depois ele fala quantos caracteres que você quer.
Eu vou dizer, deixa eu ver, a aula tem 4 caracteres, 5, 6, 7. 7 caracteres, vai ficar a aula D. Ó, ele vai me trazer. Lembrando que ele considera o espaço também como um caractere, tá? Então, essa aí é a função, caso você quiser de um texto, trazer essa informação, tá? Trazer de novo. Lembrando que eu também posso trazer o texto a partir da direita, tá? Nossa, eu escrevi errado, avançada aqui, né? Mas essa é a ideia, tá? Tanto de direita como esquerda. Esse extensão de texto é a partir de que caractere até que caractere. Então, eu coloquei que eu quero do terceiro caractere, que seria meu R, até o 10º caractere. Então, ele ia pegar do meu terceiro até o 10º, tá? Então, eu posso estar utilizando essa extensão de texto, que é uma função igual extensão de texto. Aí, eu vou pegar o meu texto esse de cima aqui. Vamos dizer que eu quero a partir do oitavo até o 15º. Vamos ver. Olha lá, tá? Então, ele trouxe para mim aí a partir do Excel. Eu consigo também colocar meu texto tudo em maiúscula, tá? Para isso é só escrever maiúsculo com acento, ou então você pode clicar aqui direto quando vai aparecer, né? O Excel ele já traz. E aqui, ó, eu converto esse meu texto aqui, ó, para tudo maiúsculo. A mesma coisa ao contrário, tá? Eu posso fazer o inverso, trazer tudo em minúsculo. Tá ok? Então, diferente, né? Porque o Word a gente tinha lá o letra A e letra B aqui, que fazia essa alteração aí de tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, né? Aqui a gente já não tem, a gente tem que fazer a função para ele virar maiúsculo e para ele virar minúsculo, ok? Uma coisa que é legal, por exemplo, esse texto aqui amarelo, ele tem mais de um espaço entre, né? Ó, se eu for clicar aqui, ó, setinha pro lado, ó, vocês podem ver, ó, que tem mais de um espaço. Posso colocar até muito mais, ó. Isso acontece quando vocês importam um texto de um bloco de notas e ele fica assim, ó, solto, né? Ele não fica, né? Ele não fica certo, né? E aí você pode arrumar esse texto numa outra célula, por exemplo. O arrumar, ele faz isso. Ó, vou clicar nesse texto aqui, ó. E ele coloca só um espaço, tá? Então, às vezes eu tenho um texto e ele tem umas pausas muito grandes entre uma palavra e outra, tá? Então, dá para você tá arrumando isso. A palavra substituir, se você quiser substituir alguma palavra do texto. Não sei se no Excel a gente faz isso, né? Mas às vezes a gente precisa tá alterando, sei lá, coloquei um valor 1, quero trocar todo o valor 1, quero trocar o valor 1 pelo valor 10, ou quero trocar o nome João para o nome José. Então, dá para você fazer isso também, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou igual substituir. Vou pegar esse mesmo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro que tá em amarelo. Aqui ele já fala, ó, qual texto que é. Peguei o texto. Aí ele vai falar qual texto antigo, qual é a palavra antiga. Então, eu vou substituir a palavra primeiro, sempre a palavra em aspas. Primeiro. Agora, para novo texto, eu vou trocar quem é primeiro para mim, são os líderes, tá? E ele fala o número de ocorrência, porque às vezes o primeiro está na primeira ocorrência ou está na segunda. Se ele estiver aqui na primeira, ele vai mudar o primeira palavra. Se ele estiver na segunda, eu tenho que colocar o número 2, tá? Não consigo mudar os dois ao mesmo tempo com essa função. Aí, na realidade, a fórmula seria valores, tá? Então, eu vou colocar aqui para mudar somente a primeira ocorrência. Tá? Ó, ele mudou a primeira palavra, a segunda palavra ele não mudou, tá? Então, eu consigo estar alterando aí a primeira, tá alterando aí as ocorrências dos textos. Existe também, eu quero repetir um texto, por exemplo, uma quantidade de vezes. Quem que é o texto? Então, eu poderia clicar em qualquer um aqui, ou eu poderia clicar em um número, né?
E deixa eu colocar o texto aqui, vou colocar Excel. E quantas vezes você quer repetir esse texto na mesma célula? Quero repetir 5 vezes. Olha lá, ele vai escrever Excel pra gente 5 vezes, tá? Então, dá para você também utilizar essa função. Aqui, pessoal, ele vai contar o número de caracteres que tem dentro de uma palavra, né? Então, aqui tem 10, por exemplo, todos têm 5, né? A gente sabe que a palavra todas tem 5 caracteres. E a gente pode contar os caracteres, tá? Contar. Opa. Deixa eu ver qual que é a função que eu utilizei. Ah, tá. É num caractere, tá? Não é contar, é num. E esse não tem acento, senão não dá certo também. Tá? Número de caracteres é o nome da função. Então, se eu vier, deixa eu ver aqui em todos, trouxe 6. Provavelmente eu devo ter um espaço aqui na frente. Vamos ver um outro. Em vez da célula A14, vou pegar... Deixa eu ver se a célula também. Tá dando 6, porque provavelmente deve ter um espaço. Então, mas a ideia ele conta os caracteres, tá? Se você tiver, por exemplo, escreveu e colocou apenas espaço entre a palavra, ele vai contar esse espaço também, tá? Então, o Excel ele considera aí o caractere também, o espaço como o caractere, tá? Essa função tem como contar o número, contar valores, tá? Eu vou trazer aqui uma outra célula, uma outra tabela aqui para ficar mais fácil de entender. Então, como que eu conto o número? Por exemplo, aqui eu tenho nome, eu tenho número, né, de idade, sexo, e, por exemplo, eu quero contar os números. Ele não vai somar os números para mim, ele vai ver quantos números aqui tem nessa célula. A gente sabe que é do 1 ao 8, então, como tem uma palavra aqui, então, ele tem 7 números, né? Então, vamos contar número, né? E aí eu seleciono, vou selecionar desde cima aqui. Então, ele contou somente as células que tem nome, que tem número, né? Sem ser o nome. Então, aqui onde tem idade, ele não contou, tá? Aqui, ó, contar valores, ele na realidade, ele vai contar todas as células, tá? Então, vamos lá. É conte valores. Contar valores, eu vou pegar aqui também tudo aqui, ó, da idade, aqui pra você ver que ele vai ficar 8. Olha lá, 8. Já esse contar vazio, ele conta quantas células está vazia, né? Então, igual conte vazio, contar vazio. Aqui, eu não tenho nenhuma célula, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do A1 até o A9, tem uma célula vazia. E aí, ele vai dar 1, porque só tem uma célula vazia, tá? Então, tem como eu contar números, valores inclui tanto números como palavras, e vazio quando a célula não tem nada escrito, tá? Digamos que eu estou fazendo uma estatística, isso aqui é um censo, né, que a pessoa preencheu, e eu quero saber quantos homens eu tenho, né? Então, você já conhece a função, que é a função conte-c, que ela faz a contagem para mim, através de uma palavra, nesse caso aqui seria uma letra, né? Eu quero a letra M. Então, tem 4 homens, eu vejo 1, 2, 3, 4, certinho. E quantas mulheres eu tenho? Faço a mesma coisa, tanto faz eu selecionar lá de cima ou da parte de baixo, tá? E aqui eu quero a letra F. Ok? E aqui vem uma outra, total de pessoas. Total de pessoas, pessoal, eu posso contar valores, né? Então, eu vou conte valores, e aí, todos que preencheram a tabela,
vai estar aqui. São 7, né? 4 com 3 mulheres, são 7, tá? Média de idade dos homens, né? Então, na mesma coisa que a gente usou o soma C, a gente tem o média C. Tem acento, tá, pessoal? Média C. E é a mesma coisa que o soma C, tá? Esse média C. Então, a gente vai colocar onde tem a letra, né? Que a gente quer. Que nesse caso é homem. No caso, é masculino. E agora a gente vai clicar onde a gente quer que ele faça esse controle de idade, né? E aqui ele já descobriu que a média, né, dos homens é em torno de 34 anos, né? E eu posso fazer a mesma coisa para as mulheres, né? Média com acento, média C, e faço a mesma coisa, só que agora eu troco a letra M pela letra F e clico nas idades, que ele vai procurar aqui só as idades das mulheres. E ele tem uma média, tá? Na realidade, com o número decimal, se você precisar reduzir as casas decimais, você tem esse ícone aqui, ó, que ele reduz para você, tá? E facilita aí. Então, pessoal, isso são mais algumas funções que a gente pode estar utilizando no Excel. Qualquer dúvida, só entrar em contato aí pelo chat.